tem que ter a meditação, porque ela vem por meio da palavra. A fé, para ela crescer, tem que ter oração em línguas, porque ela vem por meio da edificação. E a fé, para ser liberada, ela tem que vir por meio da confissão. Porque o que libera a fé é a confissão da palavra, o espírito da fé. Então, as pessoas, elas não têm resultado. Ah, eu tô orando em línguas 1 ano, não tô tendo resultado. Então, mas você tem que ver. É porque falta edificação ou porque falta confissão? Então, a gente vai aprender vida de fé. Essa é uma das matérias. A gente vai aprender vida no espírito, né? As 6 práticas espirituais, o que é espírito, alma e corpo, um pouco sobre maturidade espiritual nessa aula de vida no espírito. A gente vai aprender sobre escatologia, vamos aprender sobre família cristã, o que a Bíblia fala sobre a família. Vamos aprender também sobre a nova natureza, vida de prosperidade e um monte de coisa aí boa e bem legal. É, uma matéria, a matéria mais importante para mim, né, além da vida no espírito, é a matéria da nova natureza. Essa é uma das matérias mais poderosas que a gente separou. Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, a gente recebeu de Deus uma nova natureza. A gente não tem mais a velha natureza. A gente não opera mais na carne, a gente opera no espírito. E por que que muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus? Porque, um exemplo, eu gosto de usar os animais. O cachorro, ele só se comunica com o cachorro. Por quê? Porque ele tem a natureza de cachorro. O gato só se comunica com o gato. Por quê? Porque eles têm a mesma natureza. Sabe por que muita gente não consegue se achegar a Deus? Porque não tem a natureza de Deus. Não nasceu de novo. Se você não nasce de novo, você não consegue se achegar a Deus. E a gente tá cheio de pessoas na igreja que só vão pra igreja, mas não nasceram de novo. Tem uma palavra que Deus me deu, eu falei até numa live que o avivamento vai vir em alguns lugares, cidades do Brasil, e vai ter um avivamento. E vai ter salvação. A história dos avivamentos sempre houve salvação. Mas aí a palavra que Deus me deu é que a salvação vai começar na casa dele. Porque a igreja tem muita gente dentro que não é salva, não se converteram. Aí Deus falou isso, a salvação vai começar na minha casa, que tem muita gente que ainda não se converteu, não foi salva, não tem a nova natureza, Sim. não nasceu de novo. O que a Bíblia fala, né? Lucas 15, sobre os 3 tipos de perdidos, né? Aqueles que se perderam no caminho, aqueles que decidiram ir embora e os que se perderam dentro da casa. Agora, isso que é interessante. A dracma estava perdida dentro da casa. Quem que achou a dracma? Mulher que perdeu? Quem que é a mulher? A igreja. Enquanto a igreja não se levanta, a dracma está perdida dentro de casa. Enquanto a igreja não acorda para estabelecer a luz, né? Porque ela acendeu a luz para procurar. Enquanto a igreja não se posicionar para acender essa luz aqui, ó, dentro da casa, que é a palavra, a dracma tá perdida. O povo tá perdido dentro da igreja, o povo tá morto. Por quê? Porque não tá entregando a luz da palavra. O povo tá com conversa coach, com materialismo, com PNL, com psicologia. E nada disso muda ninguém. Pode até te dar um. Uma vez o senhor falou comigo, né? Uma vez eu fui num culto de criança. Cara, eu comi tanto algodão doce aquele dia que eu passei mal depois. Mas eu fiquei Você satisfeito. era criança? Era criança. Eu fiquei satisfeito. E eu comi muito algodão doce aquele dia. E aí, há um tempo atrás, o senhor falou comigo. O senhor falou, lembra daquela vez lá que você foi naquele culto e você comeu algodão doce? Eu falei, sim, senhor. O senhor falou comigo. É isso que tá acontecendo na minha igreja hoje. As pessoas, elas estão comendo algodão doce, elas estão satisfeitas. Elas estão cheias. Mas depois elas passam mal. Vomita tudo aquilo. Não serve pra Mas nada. algum dos quer dizer o que é O falso evangelho. Os falsos ensinos. As pregações coach, as pregações de PNL, as pregações materialista. Não vai te saciar. Você vai vomitar tudo depois. Vamos dizer, falar algo para você. Você é convidado para ser pastor de uma igreja. Sim. Essa igreja é uma igreja rica, vai te dar um salário altíssimo, vamos dizer, 10 mil, 15 mil, 20 mil, vamos dizer, um salário top. Mas eles falam assim, ó, mas tem uma condição. Não é para você falar sobre vida do Espírito, não é para você falar sobre oração em línguas. Estou aqui, ó, um salário de 20 mil, um carro, a casa, você viver tranquilamente. Você aceita? Eu já tive isso aí, já eu fui expulso, né? Então explica Não, aí. não aceito não. Não aceito porque eu carrego uma verdade, né?
Quando você carrega uma verdade, você não negocia ela. Como que eu vou falar? Como que eu vou negar uma verdade que eu vivo? Mas Como que... tem pastores que aceitam. Ah, tem. Por causa que eu tô falando, pastor, o que acontece? O maior problema hoje da nossa geração é que as pessoas estão olhando para a terra e não estão olhando para o céu. Eu tava falando muito sobre isso na nossa igreja, sobre a cosmovisão. Entender a Bíblia do início ao fim. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, olha para o céu. Eu sei que depois Abraão teve que olhar para a terra. Mas o primeiro chamado de Abraão foi o que? Olha para o céu. Olha para o alto. Ali é a palavra de primeira menção. Olha para o alto. Aquele texto de Abraão, conta as estrelas, né? Olha para o alto e conta as estrelas. Foi aquele mesmo processo de Pedro, Tiago e João no templo, quando eles ergueram os olhos e eles não viram ninguém, exceto Jesus. O que eu tô querendo dizer aqui? Do início ao fim, de Abraão a Cristo, é a mesma palavra. Olha para o alto. O que Deus está nos ensinando nos últimos dias? Parar de olhar para a terra e olha para o alto. O que a Bíblia fala, se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 4, lá no último versículo, que a gente não deve se atentar para as coisas que se passam, mas olhar para aquelas que são eternas. Então, o propósito de Deus é levar um povo a parar de olhar para a terra e querer começar a olhar para o céu. É por isso que a Bíblia diz, não pensais nas coisas da terra, mas pensai nas coisas do alto. É por isso que a Bíblia fala, isso aí está no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 2. E não busca as coisas da terra, mas busca as coisas que estão no alto. Por quê? Porque lá no alto a sua vida está escondida em Cristo e Cristo está escondido em Deus. Depois lá em Filipenses a Bíblia fala que é para pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que é agradável, naquilo que é de bom êxito. O que é tudo isso? Cristo. Parar de pensar na terra e começar a pensar no céu. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4 sobre o processo da chuva, quando ela cai na terra que tem espinho e naquela que é terra boa. Qual que é, o que é isso aqui? É a mentalidade velha e a mentalidade nova. Então, o que Deus está querendo nos orientar? Para de pensar de acordo com a terra e começa a pensar de acordo com o céu. A prosperidade, ela é um princípio bíblico, ela é uma verdade, porque quem é o pai da miséria é o diabo. Deus, ele é riquíssimo. Mas a questão é o seguinte, a prosperidade, ela está ligada com o seu propósito. Sabia disso? A prosperidade está ligada com o seu propósito. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão já era riquíssimo. Mas por que ele tinha que ser riquíssimo? Ele podia ser qualquer pessoa, uma pessoa comum. Mas por que ele tinha que ser riquíssimo? Porque para ele viver no deserto, cumprindo e fazendo o que Deus mandou, ele tinha que ter recursos para manter ele. Amém? Amém. Por que quando Deus falou para Noé, Noé, constrói a arca. Deus falou para Noé constrói a arca. Deus não falou? Então, mas já não tinha as árvores? No jardim do Éden, o que Deus ele cria primeiro? O homem ou o jardim? O jardim. O que eu tô querendo mostrar? A prosperidade está ligada com o seu propósito. Não adianta nada, você quer milhões, mas você vai investir o quê no reino de Deus? Não vai investir nada, então não tem por que você ter nada. Você não vai investir nada. Agora, se você vai investir tudo, então Deus vai te dar milhões. Deus vai te dar tudo. Então Abraão tinha provisão para ser sustentado no deserto. Noé tinha as árvores já para sustentar ele no propósito da construção da arca. O homem, antes de ser criado, já tinha o ambiente preparado para o homem cumprir o propósito, que era guardar e preservar o jardim. Então a prosperidade, ela está ligada com aquilo que Deus chamou você para fazer. A prosperidade está ligada com aquilo que Deus chamou para você realizar e cumprir. Aí as pessoas, de vez em descobrir o propósito, descobrir o chamado, entender o que Deus está querendo dizer com ela, querendo entender o que Deus tem na vida delas, ela está procurando riqueza. Então, e não é só riqueza, é várias outras coisas. Então, é por isso que a vida no Espírito ela é importante, porque a oração em línguas ela tem 4 fases. Quando você começar a orar em línguas, você vai entrar nas 4 fases. Daqui dá para fazer um corte. 4 fases da oração em línguas. Primeira fase, a China. Você vai começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a revelar quem é você. Você vai se assustar, porque você vai falar assim, nossa, eu não sabia que eu era tão mentiroso assim. Eu não sabia que eu era tão almático assim. Você vai se assustar. O Espírito Santo vai limpar você por dentro. Segunda fase, desconstrução. Tudo aquilo que Deus não edificou na sua vida vai pro chão, meu irmão. Amizades, lugares, vai tudo embora. Terceira, construção.
É aquele processo que você tá orando em línguas e nada tá acontecendo, né? Você fica orando, 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 você fala, não tá acontecendo nada. Quando vai ver, pô, uma porta se abre, pessoas chegam, coisas começam a acontecer. É o processo da construção. Os dons começam a aparecer, o chamado começa a florescer. E o quarto nível é a manifestação. Eu já vivi isso uma vez na minha vida já. O que é essa fase? É tudo aquilo que você orou, você colhe. É o Você tempo tá da... vivendo a colheita agora? Ah, agora eu tô vendo a colheita agora. Uma mulher linda dessa, ministério abençoado, graças a Deus, tô... É fruto da oração em línguas, né, pastor? Tem que orar em línguas. Colhendo. Tô colhendo que eu orei e plantei tantos anos aí na minha vida. Aí, meu irmão, ore em língua. Ora em línguas. Pastor, tô solteiro, o que eu faço? Vai orar em línguas, meu irmão. Que Deus vai mandar bênção aí na tua porta. Ou ela já tá na sua porta e você não tá enxergando. Abrir os olhos, né? Vai abrir os olhos. Pastor, queria que. Não vou deixar. Ainda tem bastante tempo, mas é bom você orar com tempo. Amém. Aí você ministrar o batismo com o Espírito Santo para quem está assistindo, mas também algo que está acontecendo nesses últimos dias, pelo menos a experiência aqui no canal, que até aqueles que já falam em línguas estão recebendo um renovo. Eu pergunto aí na live, o que aconteceu com você? Muitos estão recebendo línguas novas na hora da oração. Então você pode receber isso, uma língua nova. Você que já ora em línguas, falar em uma língua nova. Você pode falar em línguas pela primeira vez. Você pode ser cheio. Deus pode tocar em você. E também junto com essa oração do batismo, terminando ela e dando sequência, você pode orar por cura. Deus usa você em cura, né? Aí você ministra aí. Amém. Cura, milagres. É orar em línguas, né? Você vai entrar no seu chamado, não tem como, né? A gente tá até conversei com o pastor, né? Referente a um milagre que aconteceu na nossa igreja lá. Um rapaz estava surdo do ouvido direito. E eu não cria não que ele ia ser curado não, pastor. Isso aí não vai ser curado não. Eu fiquei incrédulo, né? Mas o dom não tem nada a ver com a emoção. O dom não tem nada a ver com o sentimento. Na hora que orou por ele, pum, o ouvido dele abriu. Nossa, o cara doidou.